Olá, sou o professor Rafael. Hoje nós vamos falar sobre logística, alguns conceitos básicos de logística. Logística está dentro da nossa vida cotidiana há muito tempo e é extremamente importante para qualquer organização. A logística, na verdade, ele é a movimentação de mercadorias, ou não somente mercadorias, mas talvez qualquer movimento dentro da empresa. A gente precisa estudar a logística de forma muito ampla, porque ela é extremamente importante, porque ela realmente linka entre o seu serviço ou o serviço da organização até o produto final ou cliente final, né? Eu coloquei aqui no slide o seguinte conceito: logística é o processo de planejamento e execução do eficiente transporte e armazenamento de matéria-prima ou de mercadorias, deste ponto de origem até o consumo, ou seja, até o cliente final. Então nós precisamos entender todo esse sistema para que a gente possa conseguir organizar o sistema logístico. Como logística funciona? Logística funciona por dois tipos, a priori. Primeiro é o transporte. O que é o transporte? Exatamente a movimentação do produto dentro do seu planejamento estratégico, ou seja, a execução de um transporte, de uma movimentação. Vou dar um exemplo. Alguém que fabrica uma lavoura, né? Faz um plantio, ele precisa planejar como é que ele vai movimentar esse plantio, essa soja, maçã, qualquer outra fruta, até o consumidor final. Esse transporte eu chamo de logística. Qualquer transporte dentro da empresa ou da organização, tanto internamente como externamente, eu chamo de logística. Eu posso também chamar de logística também o transporte interno dentro de uma empresa. Vou dar outro exemplo. O transporte de uma mercadoria dentro de uma empresa, de um estoquista. Ele tira o produto dentro do estoque e coloca na prateleira do supermercado. Isso é um movimento logístico de transporte, tá certo? Então todo o transporte é gerenciado pela logística. O outro tipo, outra funcionalidade da logística é a armazenagem, ou seja, eu produzi, como é que eu vou armazenar esse produto, né? Alguns chamam de gerenciamento de armazém. Não é de hoje. Alguns falam que o pai da logística é o José, né? Que teve aquele grande sonho e se tornou governador do Egito, e ele planejou armazéns para armazenar os produtos no período de grande fartura, para depois distribuir no período de fome. Essa criação de armazéns locais e de atendimento, onde você consiga gerenciar todo esse processo de guardar os produtos, também é função da logística. Então, qual é a função da logística? É estudar o transporte das mercadorias e a armazenagem dos produtos. Eu quero também destacar, antes de passar pelos tipos, né, acerca do impacto das novas tecnologias, né? As novas tecnologias, elas têm uma finalidade muito importante, tanto no transporte como também na armazenagem. Vou dar um exemplo. Você já teve a oportunidade de comprar um produto pela internet e aí você acompanhar o processo logístico, o transporte, a saída do produto até chegar na companhia de transporte, por exemplo, Correios,
E o Correios está onde? Está ainda lá no estado de origem. Depois ele está transportando. Chegou aqui na minha cidade. E aí está transportando, agora vou chegar na minha casa. As tecnologias hoje facilitam para isso. Tanto armazenagem. Hoje em dia existe armazéns comunitários ou até zero de armazenamento, né? As empresas trabalham com estoque zero. O que é estoque zero? Eles vendem um produto sem ter o produto. Como é possível isso? Eles fazem um link entre o cliente e o fornecedor. Então eles só buscam o produto depois da venda, ou o que nós chamamos de pré-venda, né? A pessoa aciona, aí sim ele aciona, ou seja, ele não precisa de armazenamento. Mas isso só é possível pela tecnologia, né? A tecnologia também ela facilita também a segurança, né, das informações, essa integração entre plataformas e também, consequentemente, baixo custo, porque você tem menos riscos com relação a extravios, você sabe onde o produto está, sabe como armazenar. O grande código de barras serve para quê? Exatamente para você rastrear os produtos. Então o código de barras não é só para você passar também no caixa eletrônico, mas serve também para a empresa saber qual é o prazo que ela está lá, quanto tempo ela está lá, qual o setor que ela tem que estar, todas essas informações. Isso só é possível com a tecnologia. Ok? Agora eu quero falar sobre alguns tipos de logística. Existem vários tipos de logística, tá certo? Dentro das atribuições, que é transporte e distribuição. Primeiro é o suprimento. Alguns autores chamam isso de supply chain, né? Xavier fala muito sobre isso, cadeia de suprimento, né? Ele lida com o planejamento geral dos armazenamentos, desde a produção até a armazenagem. Então, se eu tenho uma empresa e eu quero produzir um tal produto, eu preciso entender e estudar a cadeia de suprimentos, ou seja, qual vai ser o processo de fabricação, armazenagem e envio ao produtor ou ao cliente final, tá certo? Ou armazenagem, fornecedor, cliente, essa movimentação, as etapas de produção, né? Esse fluxo eu chamo de cadeias de suprimento. Eu preciso gerenciar bem isso. Se eu não souber gerenciar isso muito bem, eu vou ter um certo problema, principalmente no final da cadeia. Você não ia gostar de comprar um produto e esse produto não chegar na sua mão no prazo certo, ou da maneira certa, ou no jeito que você pediu. A cadeia de suprimento, ela é extremamente importante para você entender como o processo funciona. Então, se eu estou trabalhando numa empresa e trabalho no setor de logística, eu preciso conhecer como o produto entra na empresa, como ele é fabricado ou entra na empresa e como ele sai da empresa. Esse processo eu chamo de cadeia de suprimento. O segundo é a distribuição. Como um cadeia de suprimento é como você vai esse produto anda dentro da sua empresa, já a distribuição é exatamente você calcular como ele vai ser enviado, né, do armazenagem para o produto final, o processo de armazenagem, tá certo? Eu preciso estudar realmente como é que ele vai ser transportado, como ele pode ser transportado, da maneira certa de ser transportado. Nem todo produto pode ser transportado da mesma maneira. Tem produtos que precisam de características especiais, outros produtos são algo de alto voo, precisam de um rastreamento. Então, todo esse planejamento de distribuição passa pela logística. A logística ela é responsável por estudar esse gerenciamento. O gerenciamento é importante. Então, responsabilidades de estudar ou distribuir.
Outra coisa, quando se estuda também sobre distribuição hoje, é o tempo do processo, ou seja, quanto tempo a distribuição vai ocorrer. Por exemplo, se eu estou numa empresa, eu preciso e está num produto final, e eu vendo o produto, eu preciso saber e estudar o tempo, quais são as etapas de distribuição, quais são os pontos de distribuição, vai passar por mim, por uma outra pessoa, quanto tempo vai durar, para que eu possa fazer o planejamento de distribuição. Quem faz isso é o departamento de logística, entre estudos de logística, entre a área de logística. O terceiro ponto, são 4 pontos, é a produção. Nesse caso aqui, a produção está ligada no processo de armazenagem diretamente, tá certo? Na produção aqui há uma supervisão do processo de fabricação do produto e como ele vai se lidando. Talvez você pense, o que tem a ver com logística? Tem tudo a ver. Se trabalha com materiais e esse materiais se movimenta dentro da organização, isso é logística, tá certo? Então a aplicabilidade, como vai poder andar esse produto dentro da empresa, como vai ser fabricado esses processos por exemplo, um carro, precisa de uma peça chegar para montar um carro, e aí vai outra peça, os movimentos de peças dentro da linha de montagem, ela é responsável quem é responsável por isso é a logística, tá certo? Então, essa coordenação de produção, como isso vai produzir e também como isso vai se armazenar, isso é função da logística. E por último, é a logística reversa. A logística reversa ela é algo muito novo dentro da logística, mas é extremamente importante. Eu posso dividir a logística reversa em 2 pontos. Primeiro, o recal. O que é recal? Recal quer dizer retorno do material para a empresa, tá certo? Ela pode acontecer por 2 motivos: recal de conserto ou descarte, tá certo? O que quer dizer isso? Vamos supor que você compra um celular, e esse celular você comprou uma empresa X e chegou na sua casa. Houve um processo de logística, chegou na sua casa e de alguma maneira esse celular deu problema. Você precisa fazer o recal, ou seja, esse produto que retornar. Porque geralmente logística, quando falar de produção, só fala sobre envio do produto ao cliente final. Mas o reversamente reverter isso, ou seja, é o cliente final mandar esse produto para o produtor, né, o CAL. Então, esse celular deu problema, você tem que retornar. Então, a empresa precisa definir claramente como é que esse produto vai retornar para a empresa. Esse é o primeiro ponto da logística reversa. Outro também é em relação aos materiais recicláveis. Hoje nós estamos vendo muito sobre isso. Poxa, se eu vendo um material ou um celular, ele quebrou e ele não funciona, voltou para minha empresa, como essa empresa vai descartar esse material? A logística reversa, ou seja, o movimento da empresa para a distribuição de descarte, ou seja, precisa haver um estudo adequado. Por exemplo, principalmente quem trabalha na área de tecnologia, como é que um descarte de uma bateria, como é que a empresa faz isso? Existem muitas empresas que já têm um plano reverso, tá certo? Tanto voltar para o conserto, tanto também para o descarte. Então, aí são os 4 tipos. Só voltando aqui, recapitulando, o que é logística? Logística é o estudo do processo das matérias-primas, né? Como o produto ou a matéria-prima vai movimentar, e principalmente quando chega ao cliente final.
Falamos sobre como é que funciona, quais são as funcionalidades da logística, o transporte e a armazenagem. Falamos também sobre a importância das tecnologias, como são importantes para você rastrear, para você colocar isso com estoque zero. Falamos sobre diferentes tipos, primeiro suprimento, cadeia de suprimento, a produção e atividade. Falamos sobre a distribuição, como eu vou distribuir, isso é uma função da logística. A produção, como eu vou produzir e como eu vou armazenar. E por fim, a logística reversa, ou seja, como esse produto retornará à empresa. Muito obrigado e até a próxima.